Hoje eu quero falar sobre o resgate. Existem muitas coisas na nossa vida que precisam ser resgatadas, sim ou não? Sim. A oração precisa ser resgatada, você que parou de orar. Você que parou de jejuar, amanhã é um bom dia. O bispo deu uma direção agora à tarde para todos nós orarmos e jejuarmos amanhã. Estamos numa estação de conquista e ela precisa estar carregada de vida de oração, vida de jejum, vida de comunhão com a igreja. O texto que eu gostaria de ler com vocês está em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo aquilo que foi tomado de vocês. Diga comigo, amém? Amém. Certamente vocês vão conseguir recuperar tudo aquilo que foi roubado de vocês. Essa palavra é para você? Amém. Essa palavra é para mim. Esse livro narra um dos períodos mais importantes da história de Israel. Nós estamos falando aqui de uma transição que Israel viveu. Israel sai de um tempo onde era direcionado por juízes e agora ele está vivendo a monarquia. E nesse cenário nós sabemos quem vai aparecer: Saul. E logo em seguida o homem do qual Deus chama segundo o seu coração, Davi. E se nós olharmos com nitidez, com proximidade a história de Davi, nós vamos ter um grande conflito de ver um homem que cometeu tantos erros ser segundo o coração de Deus. Talvez Deus já queira falar com você alguma coisa especial nesse momento, que não importa a fase, o momento, aquilo que você está vivendo hoje, você pode ser sim segundo o coração de Deus. Então o povo sai dessa liderança de juízes e entra na monarquia. O livro vai nos mostrar como Deus conduz a história, como Ele estabelece líderes, como Ele remove líderes e a importância de nós estarmos sempre ouvindo a Deus. Deus deseja que nós, cada um de nós, participemos da história que Ele está escrevendo, mas para isso nós precisamos ouvi-lo. Não tem como servir a Deus, caminhar com Deus, sem o primeiro fator: ouvi-lo, obedecê-lo. Um dos objetivos desse livro é revelar que o sucesso do homem não depende do trabalho. Desculpe se você veio aqui contando com a força da sua empresa, com a força do seu trabalho, com os vários empregos que você tem, por todas as suas habilidades. Não, a capacidade de um homem se revela quando ele se inclina e ouve a Deus, quando ele se torna dependente de Deus. Esse é o homem do qual Deus está buscando nessa noite. E no capítulo 30, então, nós estamos vendo aqui um dos momentos mais críticos da vida de Davi. O menino Davi começa a sua trajetória com aplausos. Ele vence o gigante. Ele é o menino que vence o urso, que ele ganha batalhas, e ali na batalha do gigante, onde de fato ele é apresentado, há aplausos. Há um corinho. Quando ele passa nas ruas, Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Esse cântico incomoda o coração dos invejosos. Quando você está em uma posição que Deus está te honrando, muitas pessoas vão buscar coisas, buscar meios de lhe prejudicar. E assim começa aqui a trajetória. Antes dele assumir definitivamente a trajetória até o trono, ele precisou passar por momentos
construções. E não é diferente na nossa vida. Ziklag se torna um retrato da humanidade. Ziklag demonstra para nós um tempo de perdas, um tempo de medo, um tempo de desafios que parecem ser maiores do que as nossas forças. Um tempo onde decisões equivocadas nos levam a colher frutos que nós não desejamos. Mas também se torna um retrato onde a graça de Deus se manifesta, e é esse ponto que eu quero aqui me apegar nessa noite, a manifestação da graça sobre as nossas vidas. Porque é exatamente no lugar da perda, no lugar da dor, que vai se tornar o testemunho que Deus está escrevendo na sua vida. A história então aponta profeticamente para Cristo. Cristo, o nosso resgatador, que veio recuperar tudo aquilo que o pecado levou. Existem batalhas então que nós vencemos diante de todos. E é bom. Existem batalhas que nós travamos dentro de nós. Golias foi uma batalha pública. Ziklag foi uma batalha pessoal. Uma batalha interna. Quando Davi enfrentou Golias, eu já disse aqui, houve aplausos. Admiração pela pessoa dele, reconhecimento. Mas quando chegou em Ziklag, um lugar onde só havia destruição, fumaça, destroços, aí bate o desespero. A cidade estava queimada, as casas estavam destruídas, os filhos haviam sido sequestrados, as esposas tinham sido levadas, os bens tinham sido capturados. Tudo aquilo que representava segurança, estabilidade, um futuro, foi tirado. Então, a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a sua voz e choraram, até não haver mais forças neles. Imagina um homem chorar até não ter mais força, queridos. Deve ser uma das cenas mais terríveis. 600 guerreiros experientes, homens que aonde chegavam, os seus opositores tremiam, era o exército de Davi. Homens que foram treinados para enfrentar exércitos, já haviam entrado em batalhas cheias de sangue. Mas agora esses homens estão sem forças e estão chorando. A trajetória era tão grande, e é o desgaste da nossa jornada. Há momentos que nós perdemos o chão, queridos. Existem muitas coisas profundas nessa história. Ziklag não é apenas o resultado da invasão de um inimigo em um território. Ziklag é a consequência de um período que Davi deixou de consultar a Deus. Preste atenção nisso. Toda a nossa jornada de fé, queridos, quando nós estamos sendo direcionados por Deus, e eu estou quase 30 anos nessa posição, eu nunca vi um crente perder uma batalha que ele ouviu a direção de Deus e obedeceu. Eu nunca vi. Mas aqui há uma consequência. Durante meses, Davi tomou decisões guiadas por pressão. E aí Deus já está falando com você. Já não mais consulta a Deus, agora é pressão. A pressão está fazendo eu tomar decisões. As circunstâncias
E nesse momento, Davi toma decisões erradas. Primeiro, ele faz uma aliança errada. Davi faz aliança com quem ele um dia foi o palco de luta. Ele faz aliança errada, ele habita no lugar errado e ele entra em uma guerra errada. Aqui Deus interviu na história. Que quando Davi, antes de chegar em Ziglag, Davi estava no meio do exército dos filisteus para lutar contra Israel. Mas dentro dos reis dos filisteus, eles ficaram com medo. Não vamos levar Davi conosco. Vai que, na hora que estivermos combatendo com Israel, ele se levante no nosso meio. Deus trouxe o livramento para Davi. Davi ia lutar contra Israel. Como muitos de nós fazemos em momentos de dificuldade, em momentos de circunstâncias, nos pressionando, tomamos decisões erradas, deixamos de consultar a Deus. Essa mensagem não fala só de perdas, queridos. Essa mensagem ela vai tratar especialmente sobre restituição, restauração. Ela fala sobre o Deus que ainda hoje continua dizendo aos seus filhos, dizendo a cada um de nós que viemos aqui nessa noite para ouvi-lo: persegue-o, porque de fato vocês vão alcançar. Você vai libertar. Talvez você entrou aqui com algo roubado de você. Entrou aqui e tenha sido abandonado. Tenha sido deixado no caminho. Mas a boa notícia é que Deus, Ele continua ainda especialista em resgates. Ele é especialista. E quando Ele entra na história, aquilo que parecia definitivamente perdido, pode voltar para as suas mãos. Aquilo que você já não espera mais, pode voltar para as suas mãos. E o primeiro ponto aqui é saindo da zona cinzenta. Uma das verdades mais importantes que nós aprendemos em Ziglag é que a maior ameaça, ela não vem dos filisteus, ela não vinha de Saul. A maior ameaça que um homem e uma mulher vive nos tempos de hoje e também naqueles tempos é tomar decisões sem consultar a Deus. Essa é a maior ameaça que nós vivemos. A maior ameaça da sua vida não é o diabo. É aquilo que você decide ouvir e obedecer. Antes da tragédia de Ziglag acontecer, Davi passou aproximadamente 16 meses vivendo entre filisteus. Queridos, viver em ambientes aonde Deus não está, vai formatar você. Você vai começar a aceitar alguns tipos de coisas que um dia você orou para não participar mais. Você vai começar a ser seletivo. O mesmo homem que havia derrotado Golias agora está morando no meio deles, no meio dos inimigos. O homem que consultava a Deus para entrar em cada batalha agora toma decisões movidas pelo medo, movidas pela pressão e por circunstâncias. E isso aqui é que eu chamo de zona cinzenta.
É o lugar que você não abandonou Deus, mas você não está vivendo na posição que Ele te chamou. É o dia que você está aqui, hoje, na igreja, mas amanhã a sua vida não é de alguém que frequentou esse ambiente hoje. Não é abandonar Deus completamente, não. É apenas uma parte do teu coração que está sendo sediada por palavras, pensamentos, conversas e ambientes aonde Deus não está. Também não é estar 100% alinhado com o lado B, mas é não estar ouvindo o lado A. É aquele lugar perigoso onde a pessoa continua frequentando a igreja, ambientes espirituais, mas começa a decidir a partir da sua alma, começa a decidir a partir das circunstâncias, começa a agir pela emoção, começa a ouvir vozes erradas, começa a negociar princípios que você sabe que são errados. Foi a fase que Davi, por um pedido, por uma negativa de Nabal, quis matar aquele homem. Quando nós olhamos a história, Davi se revolta, quer matar Nabal por causa de uma negativa. As coisas eram de quem? De Nabal. Podia ele dar ou não dar, como não deu. Isso é motivo de um homem morrer? Aí você até ontem pensava que era, né? Não. Mas Davi está fora da posição, vai matar Nabal. Deus dá o livramento, o escape através da esposa dele. Foi nessa fase que Davi começou a tomar esse tipo de ação. Foi nessa fase que ele entrou em alianças perigosas, conversas. A zona cinzenta sempre vai produzir na sua vida, na minha vida, a zona do distanciamento de Deus, a zona que você não está desviado, mas você também não lê a Bíblia como antes, não ora como antes, não anda com pessoas que estão te direcionando como antes. A zona cinzenta, ela vai produzir desgaste, vai produzir batalhas desnecessárias. Todo afastamento de Deus traz consequências sérias para as nossas vidas. Ser cristão não é uma brincadeira, apesar de estar na moda. A zona cinzenta rouba o teu discernimento. A zona cinzenta enfraquece a sua sensibilidade espiritual. Ela faz a pessoa acreditar que está tudo sob controle, quando na verdade está se afastando gradativamente do seu propósito. Muitas vezes não percebemos quando nós entramos nesse lugar. Começa com uma voz sutil, a mesma voz do Éden. Foi isso que Deus disse? Começa com uma mágoa, dentro ou fora. Começa com uma ofensa que vai sendo alimentada. A zona cinzenta começa com um conselho errado que no primeiro momento você não aceita, mas ele é repetido. Você abre a oportunidade de ouvi-lo várias vezes. Começa com uma comparação, uma frustração, uma decepção. E geralmente com líderes. Quando percebemos, já estamos tomando decisões que nunca tomaríamos se estivéssemos plenamente alinhados com Deus. A consequência é devastadora. E foi devastadora na vida de Davi. Ao chegar em Ziglag, encontrou uma cidade destruída, famílias sequestradas, todo mundo havia sido levado
bens desaparecido, tudo aquilo que ele havia construído parecia perdido. Essa é a boa notícia. Só parece que foi perdido. Só parece. Mas existe uma notícia maravilhosa no meio dessa história. O erro não foi o capítulo final da vida de Davi. O erro não é o capítulo final das nossas histórias. Porque a graça de Deus sempre oferece um caminho de volta. A graça essa noite está nos chamando para voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quando Davi percebeu onde havia chegado, e aqui é a parte linda da vida de Davi, quando ele percebe aonde ele havia chegado, a ruína, ele não insiste naquele caminho, ele voltou para Deus. A primeira grande lição de Ziklag é: nunca permaneça em uma zona cinzenta. Você vai ser o crente Denorex. Parece, mas não é. E aí, só os 40 a mais que lembra disso. Lembra, ô Lúcio, do Denorex? Só parece, mas não é. Lembra, Luciano? Porque ninguém, queridos, perde tudo de uma vez. O diabo é esperto, sagaz. As grandes perdas normalmente começam com pequenos afastamentos. Afastamentos. A serpente diz: pastor está ocupado. Pastora está ocupada. Pergunta a eles não. Faz. Tem nada a ver. Você não está longe de Deus, mas está longe da direção, está longe da obediência. O corpo está presente, a mente está distante. Talvez você ainda esteja caminhando, mas já não consulta mais o Senhor. Comece vindo aos sábados, reunião pela manhã aqui, venha. Se quiser chamar de consagração, chame. A gente chama de manhã profética, mas pode ser a sua consagração, seu momento de encontro com Deus, a sua renovação da semana. Chame de como você quiser, mas participe. Esse é o lugar onde Deus vai te chamar para perto. Onde você vai se sentir perto, ouvindo, obedecendo. Talvez você esteja ouvindo aqui mais a sua alma, mais as suas necessidades, do que a voz do Espírito. Mas pastor, eu não ouço mais. Pare com ruídos, pare com barulhos. Ouça, desligue o celular, ouça. Hoje Deus está chamando você para voltar ao centro da vontade dEle. Porque o mesmo Deus que corrigiu o caminho de Davi, corrigiu e restaurou, vai fazer isso conosco. O segundo ponto: o vale das lágrimas não é o fim da história. Tem dias difíceis, dias de choro. Após esses tempos de decisões questionáveis de Davi, finalmente ele chega ao fundo do poço. É o dia que Deus gosta de nos encontrar. O fundo do poço. Quebrou, separou, se arrebentou, se viciou. É o dia que Deus gosta de nos encontrar. Quando ele então retorna, ele encontra o cenário devastado. Cidade destruída, casas destruídas, mulheres sequestradas, filhos desaparecidos, bens, tudo foi embora. Mas Samuel 30 diz que Davi e o povo que achava-se com ele ergueu a voz e choraram, até não ter mais força. Observe que não eram homens comuns, eram os valentes de Davi, queridos. E se você ler em 1 Samuel, tem a parte dos valentes de Davi. Tinha um tal de José de Batsebede.
Olha o nome do cidadão, Jadson. José de Bacebede. Ele matou 800 com uma lança. É esse tipo de homem que estava com Davi chorando igual criança. Tinha o Jabezão. Ixi, e eram homens assim. Tinha uns 5 ali, que eu queria eles comigo. Qualquer batalha, filho. Guerreiros experientes, homens acostumados com guerra, homens que enfrentavam exércitos gigantes e faziam eles recuarem. Mas agora estava chorando, sem força. Isso nos ensina uma verdade: ninguém é imune a dores. Ninguém está imune a problemas, a dificuldades. Existem dores que atingem até os mais fortes. Ninguém está livre de crises. Ninguém é tão forte que um dia não possa ser ferido. Ninguém é tão maduro que não possa viver dias difíceis. Talvez hoje você esteja vivendo um desses momentos. Momentos em que parece que tudo deu errado. Deu tudo errado. Momentos em que você olha para trás e só vê perdas. Momentos em que a sensação é de que o inimigo levou embora aquilo que era mais precioso para a sua vida. Mas a crise de Davi ainda se torna mais profunda. Além da perda toda, agora tem uma rejeição. Os homens que ele formou agora se levantam contra eles. Os mesmos homens que antes lutavam ao seu lado, agora pegam em pedras e querem apedrejá-lo. Imagina essa luta. Já não basta perder mulher, bens, filhos, agora os homens que estão com você querem te apedrejar. 1 Samuel 36, também Davi se angustiou muito, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Quando você está amargurado, querido, você quer ferir pessoas. A amargura, se livre dela, porque ela vai fazer você ferir pessoas. Por causa de seus filhos, por causa das suas filhas. Davi, porém, aqui é a chave. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Esse versículo é o ponto de virada de uma história que parecia... que não teria como ser resolvida. Enquanto todos olharam para a tragédia, Davi olha para Deus. Pensa aí na tragédia, pensa aí na circunstância. Agora esquece tudo isso e olha para Deus. Enquanto todos querem desistir, Davi decide se fortalecer no Senhor. O Vale das Lágrimas não foi o lugar aonde Davi terminou. Esse não é o nosso lugar. Ele é passageiro, ele é momentâneo, ele é uma pequena estação, mas não é o lugar aonde nós iremos terminar. Foi o lugar onde ele voltou a depender de Deus. O Davi que estava afastado, tomando decisão, fazendo aliança, agora volta para Deus. Foi ali que ele deixou de olhar para as cinzas, para as dores, para os medos, para as ameaças, para a perda, para a falência, para a separação. E ele começa a olhar de novo para a promessa, ele começa de novo a olhar para Deus, ele começa a se animar no Senhor, porque quando você entra na presença de Deus, quando você sai, vai demonstrar de fato, na presença de quem você estava. Foi ali que ele trocou o desespero pela fé. Na presença de Deus, você troca o desespero, troca o medo, troca todas as mazelas desse mundo por um coração cheio de fé, cheio de vontade, cheio de desejo, cheio de perseverança. Todos nós passamos por esses vales, queridos. Não precisa levantar a mão, não precisa se manifestar. Todos nós, eu afirmo, passamos por esses vales. Todos nós enfrentamos momento em que algo parece ter sido roubado. Um relacionamento, um sonho, uma oportunidade, uma fase da vida, uma empresa,
uma universidade, uma oportunidade, uma porta, uma alegria. Mas a pergunta aqui não é se nós vamos passar. Eu tenho certeza, todos nós vamos passar. Todos nós temos um dia mau, temos um dia difícil. O vale, o dia mau, em algum momento da nossa vida vai chegar. Nós vamos passar por estações desafiadoras. Mas, ao final, o que faremos? A pergunta aqui é, como você vai chegar nesse dia? Com que fé você vai chegar nesse dia? Com que autoridade diante de Deus você vai chegar nesse dia? Com que coração? Você vai permanecer chorando? Você vai permanecer se lamentando? Ou você vai fazer como Davi? Vai se fortalecer no Senhor? Porque quem aprende a buscar a Deus no vale, vai entender que ali não é o ponto final da sua história. Você pegou aí? Quem aprende a buscar Deus no momento difícil, no momento de angústia, no momento da sua dor, vai entender que esse lugar não é o seu ponto final. É apenas um lugar onde Deus preparou um novo começo para a sua história. Terceiro e último ponto. Perseguir, alcançar e recuperar tudo. Depois de voltar para Deus, Davi faz uma pergunta que muda completamente o rumo da história. Toda vez, queridos, que nós saímos de um momento com Deus, nós vamos demonstrar para as pessoas, para nós, de fato, com quem nós estávamos conversando no secreto. Se de fato estamos conversando com Deus ou com qualquer outra pessoa. Porque quando nós estamos falando com Deus, queridos, Ele vai restaurar o teu coração. Ele pode não mudar a circunstância no momento, mas Ele vai te dar fé, Ele vai te dar força, Ele vai te dar determinação para você continuar, não desistir. 1 Samuel 38, então consultou o Senhor a Davi, dizendo: perseguirei eu este bando, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe respondeu: persegue, porque de fato você vai alcançar e vai libertar tudo. Observe aqui algo extraordinário. Deus não mandou Davi se conformar. Deus podia ter dito: Davi, fica aí, passou, acabou. Vamos reescrever a sua nova história. Deus não manda nós aceitarmos a perda, chorando, abatidos. Deus mandou Davi, Deus não mandou ele se levantar emocionalmente, se curar, não. Deus mandou Davi reagir. Essa é a palavra para você hoje. Após sair a presença de Deus, reaja. Deus mandou Davi perseguir, porque existem momentos na vida em que a fé não é apenas permanecer firme, não é só isso, é se mover em busca daquilo que foi perdido. A fé é avançar, a fé é lutar, a fé é recuperar aquilo que foi arrancado injustamente da sua vida. O problema é que muitas vezes a situação, a circunstância, ela parece impossível. Parece impossível. Os amalequitas já estavam 3 dias à frente. Impossível alcançá-los. Davi e seus homens tinham acabado de retornar de uma preparação de guerra. Estavam cansados, sobrecarregados, exaustos, feridos, sem recursos, sem informações. É nesse lugar que nós nos sentimos.
Mesmo assim, Davi decide obedecer. Hoje Deus está dizendo: obedece e eu abro o caminho. Obedece e eu faço o restante. Obedece, a tua preocupação não é o que vai acontecer, a tua preocupação é obedecer. No meio do deserto surge um egípcio abandonado pelos amalequitas, começa Deus a agir. Aquele homem se torna a chave que vai levar Davi aos inimigos. Deus sempre prepara alguém no caminho para te ajudar, para estender as mãos. Sabe, o diabo prepara 10 para te afundar, para te derrotar, para te destruir, para te defamar. Mas Deus levanta um fiel no caminho que vai te levar no lugar aonde as suas coisas estão. Aquele homem se torna a chave para encontrar o inimigo. O que isso está nos ensinando aqui, querido? Quando Deus nos dá uma direção, Ele também libera toda a provisão do processo. Só que não vai vir de uma vez só. Vai vir em cada passo, em cada fase, em cada momento de necessidade. Todos nós precisamos de uma provisão hoje. E se Deus te der uma provisão muito grande, o que você vai fazer? Você vai mudar os planos. Você vai mudar. Você precisa de uma provisão para alcançar um determinado lugar. Aí Deus dá 100 vezes mais aquela provisão. Você, não preciso mais disso aqui não. Agora eu preciso de uma lancha para mim ir para Cabo Frio, passar todo final de semana. Você muda. Quando Deus dá uma palavra, Ele cria os caminhos necessários. Por quê? Porque Ele é Deus, queridos. Ele é o Deus que inicia com a palavra bará. Deus cria a partir do nada. Onde nada existiu, Ele faz surgir. Sabe Deus se esse homem aqui era de verdade ou se era uma teofania? Mas esse era de verdade, esse egípcio era de verdade. Davi então continua avançando. Dos 600 homens, 200 ficam para trás, estão cansados, ficam com as malas. Apenas 400 seguem. Mesmo assim, Deus dá vitória. Os amalequitas, agora é profético, os amalequitas foram derrotados. Os amalequitas serão derrotados. O povo que te ataca pelas costas será derrotado. Por quê? Porque Deus é quem te guarda. Deus guarda a nossa frente, a nossa retaguarda, o lado direito, o esquerdo, embaixo, em cima. Deus é que te guarda. As famílias então são recuperadas, as crianças são recuperadas, a mulherada é recuperada e tem mais. Agora Davi pega todos os bens dele e os despojos da guerra. Ele volta com um testemunho ainda maior. É isso que Deus faz, queridos. Quando você obedece, quando você ouve, quando você caminha, quando você decide ouvir a Deus, o despojo do inimigo, aquilo que o inimigo tinha retido, vai para as tuas mãos. É a troca de Deus, é o favor de Deus se manifestando. O que parecia derrota transforma-se agora em um grande testemunho. Essa palavra é para você que entrou aqui nessa noite, que está vivendo esse momento de confusão. Parece uma derrota, parece, mas será seu testemunho. Parece uma derrota, mas será seu testemunho. Fale isso para você, parece uma derrota. Repita comigo, querido. Parece uma derrota, mas será seu testemunho. O que parecia uma trajetória transforma-se em uma restauração. O que parecia o fim tornou-se um novo começo. Não vou fazer propaganda não, mas Deus tem um novo começo para a sua vida. Deus tem um novo começo para a sua história. Mas você precisa ter atitude. Atitude de vir para a comunidade. Eu não ia deixar barato, né?
Salmo 18, logo à frente, Davi rei, começa a escrever, virou escritor. Persegui os meus inimigos e os alcancei, então voltei, senão depois de ter somente os consumido. Davi relata isso. Salmo 18, versículo 37. Esse não é apenas um versículo, isso é um princípio de Deus para a nossa vida. Persegue os inimigos, eu vou entregar eles nas suas mãos. É uma decisão do seu coração que você deve tomar essa noite. Davi aprendeu que não podia viver acumulando pendências espirituais. Não acumule pendências espirituais. Resolva, se aproxime, peça perdão, volte. Quando Davi encontrava um inimigo, ele resolvia. Chegou a hora de você chamar os seus inimigos e resolver os problemas. Quando Deus demonstra, então, quando ele mostrava um obstáculo, Davi não fugia, Davi avançava. Por isso nós podemos resumir a vida de Davi em 3 fases aqui: persegui, alcancei e venci. Diga comigo: persegui, persegui, alcancei, venci. Essa é a aplicação para os nossos dias, queridos. Talvez hoje você precisa perseguir novamente alguma coisa que lhe foi tirada, algum sonho que foi roubado, algo que foi tirado da sua vida. Talvez você precise recuperar, restaurar o momento da oração na sua vida, restaurar o momento de comunhão com Deus. Talvez você precise voltar a acreditar naquilo que Deus falou há anos atrás sobre a sua vida. Ei, a promessa de Deus para a sua vida está de pé. Está de pé, queridos. A pergunta hoje é se você está disposto a ouvir, a obedecer e a começar a caminhar novamente. Porque aquilo que Deus determina restaurar, ninguém pode impedir. Agindo Deus, agindo Deus, o mesmo Deus que entregou a vitória a Davi, continua dizendo hoje: persegue, porque de fato vocês vão alcançar, e vão libertar, vão trazer de volta, em nome de Jesus. Ziklag nos ensina que ninguém está imune às perdas. Davi perdeu, os valentes choraram, até homens de fé encontram dias onde tudo parece desmoronar. Mas a grande mensagem desse texto não é sobre o que foi perdido. A mensagem aqui é aquilo que foi recuperado. A partir do que? Davi perdeu a cidade, perdeu a segurança, perdeu bens, perdeu a paz. Mas quando voltou para Deus, descobriu que a última palavra nunca pertencerá a nenhum amalequita. A última palavra pertence ao Senhor. A trajetória, aquela tragédia não foi o fim, ela foi o ponto de um início. Deus transformou o lugar da derrota em testemunho. Deus vai transformar o lugar da sua luta, da sua adversidade, da sua guerra, em uma grande vitória, em nome de Jesus. Os 3 ensinamentos aqui, é que o primeiro, aprendemos que a zona cinzenta é uma zona perigosa, saia dela hoje, não se afaste, ouça a direção de Deus. A segunda, aprendemos que mesmo quando chegamos no vale, com lágrimas, com aparentes perdas momentâneas, Deus continua conosco. E o terceiro, aprendemos que quando Deus libera uma palavra, pode se levantar todo o inferno, que nós vamos nos levantar, nós vamos perseguir, nós vamos alcançar e restaurar tudo aquilo que foi perdido. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos, queridos. Você não veio aqui em vão. Essa palavra tem o poder de transformar a sua história nessa nova estação. Obedecer e honrar o Senhor é a chave
da mudança de fase. É a chave para vencer inimigos. E esse é o dia em que o Senhor te trouxe aqui. Não para fazer nenhum apontamento do meu e do seu erro, mas para te dizer que a promessa dele na sua vida está de pé. A promessa de Deus na sua vida está de pé. Talvez ela possa estar ofuscada, talvez o inimigo esteja te mostrando um outro cenário, mas a promessa de Deus continua de pé. A promessa na sua casa continua de pé. A promessa sobre a sua família continua de pé. Persegue, avança. De certo você vai voltar com os seus sonhos, voltar com a alegria, voltar com a esperança. Essa é uma noite que você precisa refletir, precisa tomar uma decisão e uma direção para a sua trajetória de vida. O que você vai fazer com tudo aquilo que ouviu nesse lugar? Como vai ser a sua semana a partir do que você ouviu? O que precisa ser restaurado? O que precisa ser restaurado dentro de você, para que o Senhor olhe, restitua? Esse é um momento de reflexão para a sua vida. Então feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Talvez hoje você esteja aqui vivendo a mesma estação que Davi viveu. Por fora pessoas olham para você e está tudo bem, mas por dentro você sabe que perdeu, ou está perdendo coisas importantes. Talvez você tenha perdido a paixão por Deus, o lugar especial no seu coração para Deus. Talvez tenha perdido a fé que um dia você teve, ela foi sendo desgastada no processo. Perdido sonhos que um dia Deus colocou dentro de você. Talvez você tenha perdido a confiança em você, a confiança que Deus é contigo, mas eu quero afirmar essa noite: Deus é com você, Deus é com o seu coração. Talvez tenha perdido a esperança, entrado em uma zona cinzenta, um lugar onde você vem à casa de Deus, mas não é mais a mesma coisa. E a boa notícia é que Deus não trouxe você aqui para te condenar, para te apontar. Deus trouxe você aqui nessa noite para te resgatar, para trazer você para perto. O mesmo Deus que encontrou Davi no pior momento da vida dele está aqui, está neste lugar. O mesmo Deus que respondeu à oração de Davi vai responder nessa noite o seu clamor, a sua oração. O mesmo Deus que restaurou Ziklag pode restaurar você nessa noite. Hoje não é um dia bom para a desistência, ou melhor, esse dia na nossa vida não existe. Nós não fomos chamados para desistir. Hoje é dia de continuar chorando, ainda que as coisas estejam difíceis. Chore, mas após esse choro, se levante das cinzas, olhe para o inimigo como os espias olharam. Caleb, Josué, nós vamos comê-los como se comem pães. Hoje é dia de nós voltarmos para Deus, de consultar ao Senhor novamente, de ouvi-lo novamente em cada projeto. Hoje é o dia de tomar uma decisão. Se existe algo que precisa ser restaurado na sua vida, apresente isso agora ao Senhor. Comece apresentando a Deus aquilo que Ele precisa movimentar na sua vida hoje.
Comece trazendo à sua memória tudo aquilo que Deus precisa fazer. Você sabe do lugar que Ele precisa te tirar nessa noite.